Se assente, irmão, e já vai abrindo a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Hebreus 12. E vem ler comigo aí algo interessante. Vai abrindo isso, acho. Irmãos, a oração sacerdotal que Cristo fez em João capítulo 17 é a oração da necessidade das pessoas, dos discípulos. Já vimos, estamos falando nisso. A oração que Jesus fez ali, Ele fez oração para que as pessoas fossem protegidas. Sem proteção não há passagem, não há como você prosseguir. Outra oração também que Ele fez foi de santificação. Estamos olhando e vamos olhar hoje. Essa oração da santificação, ela tem uma relação com te animar, dar a você uma condição de ter certeza e não ficar de forma pulverizada ou relativista. Também Cristo ora pelos discípulos para que eles possam ter comunhão com o Pai, porque sem comunhão com o Pai não tem direção, não tem instrução, não tem manifestação. É a comunhão com Deus que traz do próprio Deus a manifestação que Ele tem que fazer e fazer acontecer, para que a vida ganhe sentido e significado. Também Ele ora a respeito, no próprio capítulo 17 de João, sobre a unidade das pessoas. E é interessante como Cristo faz isso. Não tem nada a ver com a igualdade de pessoas, tem a ver com a unidade de pessoas. As pessoas podem ser diferentes, porém unidas. Então Cristo, olhando para a terra, vendo os seus discípulos e a necessidade dos seus discípulos, sabendo que sem isso a vida não ganharia sentido e nem significado, Cristo ora para que as pessoas sejam protegidas, santificadas, unidas ao Pai e unidas com o próximo. A santificação, ela não é algo que pode ser banalizada. A igreja precisa tratar a santificação com certo carinho, com muito carinho, e dentro de uma especificação que ela possa mexer com isso. A santificação, ela confronta. A santificação é um atributo que Deus tem, Ele comunica isso para as pessoas. Deus tem e comunica isso para a gente. Em vários textos bíblicos você vai observar que Deus declara que você é santo. E a gente vai entendendo isso: santo, santificação, processo, posição. Já vimos isso aqui. Mas quando eu vou em Hebreus capítulo 12, eu vou no versículo 9, eu começo a desenhar, a decifrar algo muito importante em relação à vontade de Deus. O texto no verso 9 diz assim: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, diz o texto, e nós os reverenciávamos. Quer dizer, o texto está falando assim: olha, o nosso pai, os nossos pais nos corrigiam, e ainda assim, naquela correção, nós o reverenciávamos. Diz o texto assim: não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? É uma pergunta que faz o texto. Quer dizer, imagine só Deus, quanto mais Deus, Ele vai corrigir, Ele vai exercer a função de Pai através do exercício da santificação. Continuando no texto, o texto fala assim: porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, e ele está falando aos pais terrenos, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Santidade não é uma cobrança, não é uma carga, não é algo imposto de forma autoritária. Santidade inicia-se no
próprio Deus, é uma obra de Deus. E isso para a igreja. Santidade tem um lugar para se manifestar. Santidade não é para se manifestar para fora, no sentido de que se observe de forma externa. Santidade é algo para residir no interior das pessoas. Mas caminhe comigo aí. O versículo 14 é um versículo muito sério no que diz respeito à relação com Deus. O versículo 14 diz assim: segui a paz com todos. Então a ideia é essa: no que depender de você, vá nesse batido, nesse passo, seguir a paz com todos. A ideia de seguir, a ideia de andar, a ideia de conviver, a ideia de relacionar. Só que o texto tem outra observação: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No seu grupo de relacionamento dentro da igreja, você pode observar muita gente confusa. Essa confusão, ela produz um desânimo. Esse desânimo, ele culmina, ele vai realmente ter como resultado final a desistência. É por isso que as pessoas vão desistindo. E o que falta? O que reabilita essas pessoas? O que pode dar a essas pessoas que são nossas crentes, irmãos nossos, convivem conosco, mas estão desanimadas, estão relativizadas e estão em estado de desistência, se não já desistiram? Quando você quiser saber um diagnóstico a respeito da igreja, das pessoas que estão dentro da igreja, vai na Bíblia para você ver. Quando você quiser verificar um estado ruim das pessoas que estão dentro da igreja, a Bíblia fala a respeito delas, como elas estão, para onde elas vão e o que elas estão fazendo. Como, pastor? Nunca vi isso na Bíblia? Claro que você já viu, claro que você já leu. Você não parou, foi para observar isso? Um grupo de pessoas que estão desanimadas dentro da igreja, que estão tristes dentro da igreja, que estão realmente dentro de uma condição em ordem de desistência interior, dizendo a si mesmo: vou desistir. A Bíblia fala deles em Ezequiel 34, verso 34. Porque em Ezequiel 34:4, lá tem a descrição de ovelhas que estão em posicionamentos ruins. Lá fala da ovelha perdida. Tem gente dentro da igreja que está perdida. Lá fala da ovelha desgarrada, quer dizer, está dentro da igreja, mas não está aqui, está lá fora, desgarrou. Lá fala da ovelha fraca, está dentro da igreja, mas está fraca, e o fraco não absorve, não assimila. O fraco, na realidade, anda arrastando os pés. Lá nesse próprio texto ainda fala da ovelha doente. Então tem gente dentro da igreja doente. Lá nesse próprio texto de Ezequiel 34:4 ainda falam de outras pessoas que estão quebradas. 5 tipos de pessoas dentro da igreja em estados ruins. O quebrado, o fraco, são pessoas diferentes, doentes, desgarrados, perdidos. São todas essas situações diferentes. Essas pessoas precisam ser separadas e tratadas, acolhidas. E como que Deus faz isso? Deus faz isso as separando, tratando delas. Como? De que jeito? Algumas
serão tratadas de uma forma muito diferente de outras, mas todos serão tratados ou tratadas, são ovelhas. Quando eu vou lendo aí em Hebreus 12, 9, 10 e verificando que na disciplina do Senhor há um aproveitamento, a ideia é essa: na disciplina do Senhor há um aproveitamento. Deus não disciplina sem aproveitamento, Deus não disciplina por disciplinar, Deus não disciplina apenas porque Ele gosta ou porque Ele precisa disciplinar. Há um aproveitamento nisso, sempre. E esse aproveitamento, a Bíblia diz qual que é o sentido dele. Diz assim: para que você seja participante da santidade que Deus tem para te oferecer. Hebreus 12, de 9 a 10, você comprova isso. A ideia é exercitar boas obras, fazer boas obras, conviver com boas obras. A ideia é você desfrutar de boas obras, porque a glória é de Deus, o louvor é a Deus, a honra é a Deus, ok, mas você pode desfrutar de tudo isso que é de Deus. A glória de Deus é dele, não dá a ninguém, o louvor é dele, pertence a ele, a ninguém mais, a honra é dele, o merecimento é só dele. É só dele, não há mérito na igreja. Agora há mérito em Deus, claro que há, por aquilo que Ele fez. A ideia da santificação é a ideia da produção do próprio Espírito Santo de Deus que faz na vida das pessoas. E nós perdemos esse foco. E quando você deixa de mexer com alguma coisa, perdendo o foco, isso quer dizer o seguinte: vai ficar para depois. E santificação dentro da igreja não pode ficar para depois. Não se assuste com essa palavra, santificação. O próprio Cristo faz um convite para que as pessoas possam ir até Ele. Que seu fardo é leve, quer dizer, o que eu vou colocar em você, o que eu vou na realidade dar dentro de você tem leveza. É você que está apavorando à toa. É você, igreja, que está tendo essa concepção errada de que a santificação é um peso, é um martírio, é algo que é realmente difícil de se ter. Ah, meu Deus, no finais dos tempos o amor de muitos se esfriaria, e você vai com uma série de argumentos que não tem nada a ver com o privilégio que Deus quer te conceder. A santificação, ela é um ingrediente que é indispensável para que você realize boas obras. Porque boa obra não tem a ver com a cultura que você está, com o regime legislativo que você está. Boa obra não tem a ver com a sua percepção racional que você tem. Boa obra pode ter a ver com tudo isso, mas principalmente boa obra tem a ver com a ótica de Deus. Porque a igreja tem que fazer uma boa obra com a aprovação de Deus. Santificação tem relação com a forma que você procede diante dos fatos, diante de você mesmo, diante do próprio Deus, diante das pessoas. Santificação é procedimento, numa linguagem muito simples, mas não é o melhoramento da moralidade. Porque eu quero que você entenda, coisas que são morais no seu país, pode ser que em outro país, em outra legislação, não tem a mesma moralidade. Santificação tem a ver com o procedimento que Deus quer que você tenha. E tanto faz aqui como ali, como acolá, em qualquer lugar. Então a gente precisa entender isso. A santificação, ela tem uma origem, o próprio Espírito Santo de Deus.
E essa origem não aceita mistura. Você já viu isso? Quando você mistura essa origem dada pelo próprio Espírito Santo de Deus, você corre alguns riscos, porque essas misturas, elas mudam o perfil, elas passam a misturar de forma que a pessoa pode ter uma nova formação. O Espírito Santo de Deus, na realidade, ele tem a capacidade de fazer você, de uma forma original, entender, proceder, ter a visão, aceitar as coisas dentro do critério fora do meio secular, fora do mundo. A Bíblia diz que você não é deste mundo. Então, a santidade, ela é um traçado que muda o comportamento, muda a visão, muda a maneira de enxergar as coisas, muda na realidade, baseado no resgate que Deus faz, proveniente da regeneração. Mas aí a santificação chega muito logo após, automaticamente, junto à regeneração. É regenerado, começa a santificação, e a finalidade disso é glorificar a Deus, é bem dizer a Deus. Quando você vê o possesso lá nas terras dos Gadarenos, e Cristo atravessa de barco e vai encontrar com o homem possesso, Cristo vai ali regenerar, Cristo vai ali resgatar. É a ideia da regeneração. Cristo vai ali chamar alguém morto, porque Cristo só chama, guarde isso, Cristo só chama pessoas mortas. Cristo não chama nenhuma pessoa viva. Ele vivifica, dá vida, mas ela está morta. É claro, é Deus que dá vida. Não tem nenhuma pessoa na face dessa terra que Deus chamou que estava viva interiormente. É Deus quem vivifica. Então, quando você vê Jesus na terra dos Gadarenos e um possesso, isso dominado pelo demônio, começa lá a ser observada pelo público, andando nos cemitérios, babando, sendo preso em correntes e se libertando das correntes, andando nu, desonrado. Você vê a aproximação de Cristo para a libertação, a regeneração e um ato de justificação. O possesso de Gadareno, o ex-possesso, ele na realidade, ele recebe uma vivificação. Sai espírito imundo, entra o Espírito de Deus, vivifica. E aí começa um processo interessante, porque a Bíblia fala que ele é posto em perfeito juízo, em capacidades normais de conversar, de se associar com as pessoas. A santificação, ela permite isso, ela leva as pessoas a esse tipo de prática. Quando você vê o próprio Deus contando a história do filho pródigo, a santificação tem aquele fim: dá-me o que me pertence, dá-me a minha herança. E ele sai para uma terra longínqua, gasta tudo dissolutamente, perde-se tudo, vem uma crise. Essa crise proporciona algo que ele não esperava, um apoio, e não tem, cai no caos, no buraco, no vazio, cai em si, se arrepende, reconhece, se humilha. A santificação tem esse objetivo: nos dar uma condição de ter um posicionamento que a gente enxergue as coisas com valor, com objetividade. Então esse filho que gastou, ele foi resgatado, e o texto diz isso: estava na realidade perdido, mas foi achado. Doeu, maltratou, quebrou, destruiu, fez sofrer, penalizou, isolou, mas no final ele se santificou. E Deus, o Pai, usou todo esse processo para
essa finalidade, para dar a Ele a santificação. Por quê? Sem a santificação você não vai ver Deus. Hebreus diz isso, Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que ensinarmos as nossas crianças a se santificarem, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os adultos. Os meios de santificação que Deus se utiliza para que a pessoa se santifique, às vezes é um meio assolador, tenebroso. Quando você lê o livro de Jeremias, você vê Deus dizendo: vou assolar, vou tirar, vou matar, vou dar um deserto nessa cidade, ninguém mais vai habitar aí. Deus vai fazendo essas situações graves, essas situações que quebram, essas situações que doem. Deus faz tudo isso para fazer algumas promessas e dizer: vou dar a esse povo um coração de carne, um coração de carne que possa me adorar, santificar. Deus vai te levar à santificação. É por isso que quando você passa no Salmo 119, 71 e 67, você vai encontrar esse texto lá: foi bom, Deus, o Senhor tem me castigado, não foi bom, doeu, quebrou, me desanimei, não soube o que fazer, me desesperei. Foi bom, diz a palavra. Mas Deus fala isso por causa da santificação, porque Ele precisa lidar com você, Ele precisa colocar alguma coisa dentro do seu coração que você não tem. Ele precisa fazer você, que é um recipiente, algo que possa receber algo dele para você, para que você seja usado. E Deus faz isso dentro de uma condição: a santificação. É por isso que o Salmo 119, 67 diz: antes, Deus, do Senhor ter me castigado, o Senhor me castigou. Eu andava errado, Deus, mas agora obedeço a tua palavra. Então a gente aprende isso. Essa ideia de mistura é a ideia mais grave que existe dentro da igreja, porque é a principal estratégia diabólica. O diabo não está interessado em te tirar da igreja, mas misturar a sua fé, misturar a sua santificação, misturar a sua afeição a Deus, misturar o seu temor com Deus. Quer dizer o seguinte: temo, mas temo do meu jeito, tenho afeição, mas tenho do meu jeito. E esse jeito, com mistura, sempre tem alguma coisa que falha, que não é certo, que vai embaraçar. No passado, Deus, de forma precoce, de uma forma bem antecipada, Deus sempre falou com Israel: cuidado com as nações vizinhas, não se misture com esse povo. Não é porque eu não gosto desse povo, não é porque na realidade eu quero matar esse povo, não é porque na realidade eu tenho uma birra com esse povo, não, é porque se vocês misturarem, eles vão influenciar, vocês vão pensar como eles pensam, vocês vão agir como eles agem, e vocês vão sentir o que eles sentem, e aí vocês vão virar idólatras. E foi exatamente isso que aconteceu. E a ideia da separação, de separar esse povo, era essa ideia. Você não se santifica sem mexer com a santificação, sem olhar para ela. Então quer dizer, você não se santifica sem olhar para o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o autor da santificação. E nesse quesito, a igreja, se ela não for mexer com a santificação, ela vai travar, porque ela é o recipiente, é o lugar onde Deus, a igreja é, você é, onde Deus coloca as suas coisas, as suas direções, as suas instruções, os seus mandamentos. É o lugar onde Deus se manifesta.
E esse ambiente tem que ser preparado. E como que isso é preparado? Isso é preparado dentro de um ambiente de santificação. É a santificação que prepara o ambiente para a manifestação de Deus. Fora disso é pepino, é embaraço. E a gente tem que entender isso. Você é o recipiente de Deus, para Deus colocar algo em você. E Deus coloca dentro de você, você que é o recipiente, para que você guarde. E Deus te enxerga como esse recipiente, para que em você seja guardado certas coisas do próprio Deus, alojado certas coisas do próprio Deus, armazenado certas coisas do próprio Deus, depositado em você certas coisas do próprio Deus, e tudo isso num ambiente de santificação. Então a gente precisa perguntar a Deus: como é que é isso? Se eu não tenho esse ambiente, se eu não tenho essa visão, como é que eu faço? Eu preciso iniciar essa visão com passos, ainda que sejam vagarosos, ainda que sejam com passos pequenos. Eu vi um professor especialista na área de educação física falar uma frase muito interessante. Um obeso que não consegue, acha que não consegue, que não quer emagrecer, quer dizer, quer, mas acha que não consegue, então se acomoda dentro do achar e diz a si mesmo: não quero, não consigo, e é porque não quero e não consigo, ou é porque eu não consigo, eu não quero, não importa. Ele dizia o seguinte: comece dando uma volta no quarteirão. O que ele quis dizer com isso? Com passos. Aí o Todo-Poderoso que olha isso, a iniciação que às vezes não é fácil, o Todo-Poderoso valoriza isso, avalia isso. A santificação, ela tem um campo de ação. Qual é? O interior das pessoas. A santificação, eu quero que você guarde isso, não é um costume exigido por uma prescrição humana, não pode ser, não tente colocar isso dentro da igreja. A santificação não é a sua avaliação baseada na sua cultura, na minha cultura, mas sim é o que está escrito em Marcos capítulo 7:7. Leis humanas, como se fossem mandamentos de Deus, não são. Tem que se tratar com muito cuidado e não confundir dentro da igreja a ideia de santificação com a ideia da cultura brasileira. Porque santificação é o olhar que agrada a Deus, é o posicionamento que agrada a Deus, é a visão que agrada a Deus, é o comportamento que agrada a Deus. E pode ser que Deus ande na contramão da cultura brasileira. Mas isso aconteceu no texto de Marcos 7:8. Claro que aconteceu. Santificação não é lavar as mãos, os pés. Isso é um ato de higiene muito louvável, muito necessário, mas isso não é santificação. Por favor, entenda isso. Isso é um ato externo, coerente, sensato, prudente. Higiene faz bem em qualquer lugar, mas isso não é santificação. E a gente precisa entender isso. A igreja brasileira, a história da igreja em séculos passados, ela fez muita confusão em relação à santificação, e amarrou muita gente, e prendeu muita gente, e deu a muita gente uma carga que não precisava ter dado, e fez com que muitas pessoas fizessem o que nunca as justificariam. Por que os homens fizeram isso? Por conveniência. O ser humano, ele é conveniente. O que significa a palavra conveniente? É aquela pessoa
que faz por vantagem própria, por interesse próprio, por proveito próprio, e ela dá um jeitinho para isso. Isso não é santificação. Não é santificação. Santificação é uma aparição, uma manifestação do próprio Espírito Santo de Deus, que dá força para que a pessoa se santifique no processo que ela vai ter que passar. Eu vou repetir: santificação é a aparição do próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, que dá força para que essa pessoa prossiga no processo que ela vai ter que passar. Ela tem um processo. Ela vai ser tentada, ela vai ser, na realidade, questionada, ela vai ser, na realidade, colocada dentro de uma mistura. Cristo, quando vai ao deserto, que ele faça um posicionamento de santificação. Quando o diabo diz para ele assim: transforma essas pedras em pães, e Cristo diz: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Cristo está falando o seguinte: eu sei que o Pai me deu uma separação, uma santificação. Eu estou sendo tentado por você, diabo, porque estou com fome, e porque também tenho poder para transformar essas pedras em pães. Mas santificação tem a ver com o procedimento, com a visão, tem a ver com o posicionamento que você tem em relação a Deus, e Deus se agrada disso. E muitas vezes isso entra na contramão do mundo. Mas o escritor de Hebreus, que negócio é esse? O escritor de Hebreus 12:14 fala da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós ignoramos isso dentro da igreja. Nós não queremos saber disso. Oramos, fazemos as nossas atividades espirituais sem observar muitas vezes esse texto. E o texto é claro: a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O que você está dizendo? Meu Deus, será que só vou ver Deus baseado na santificação produzida pelo próprio Espírito Santo de Deus? É isso aí. A santificação, eu disse aqui que ela tem toda a sua produção no próprio Deus. Ele é santo, então ele transmite aquilo que ele tem para você, para mim. Então a produção da santificação tem a ver com ele mesmo, e ele vai utilizando alguns meios, algumas formas, alguns jeitos para levar você à santificação. E o primeiro meio, jeito que ele vai levar você é falando com você, é dando a você a palavra, porque Cristo disse isso: santifica-os na verdade. O que é a verdade? O próprio Cristo explica, o texto é explicativo. A tua palavra é a verdade, quer dizer, aquilo que o Senhor diz é a verdade. Então o próprio Deus, através da palavra, vai te confrontar, vai tirar algumas coisas dentro de você, baseado na sua concepção de ideias, e colocar outras coisas. Vai mudar a sua mente, vai fazer com que você se depare com um conceito às vezes inusitado, diferente daquilo que o mundo tenta colocar em você. E nessa mistura, a própria palavra vai exigir de você uma certa exclusividade. Não, eu não aceito isso. Então a santificação vai falando com você, através da palavra, é um meio. E isso vai produzindo em você aquilo que a Bíblia diz que, na realidade, a palavra produz em você, por causa do confronto, fé. A fé vem pelo ouvir, e a Bíblia diz: não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir um assunto interessante baseado em um comentário político convincente, não é ouvir uma exploração de economia otimista, não é ouvir um livro, ou ler
alguma coisa relacionada de forma interessante que sirva de autoajuda. Não! É a palavra, só ela. Só ela. Fazer o quê? É assim que funciona. E esse Espírito Santo de Deus, que vai te exercitando a ter fé por causa da palavra que Ele dá, Ele vai fazendo você refletir, e nessa reflexão você vai se interessando, se separando e vendo uma necessidade de ter comunhão com Deus. Então você passa a orar, e nessa oração também existe um exercício para a santificação, porque você mexe com Deus, e você tem que entender isso. E além disso, não terminei não, o Espírito Santo de Deus vai associando você a outras pessoas que têm a mesma ideia, o mesmo conceito de que a santificação ela é importante, e os procedimentos que a santificação exige, eles são aprovações que Deus tem no meio que você vive, na sua casa, na igreja. Então a gente vai resumir isso da seguinte maneira: o Espírito Santo, Deus, que fala com você através da palavra, que te confronta. Na reflexão você vai vendo, e isso vai lhe produzindo fé. Você pega essa fé e ora, e essa oração gera comunhão, e essa comunhão te faz necessidade, ou cria-se uma necessidade de você ter mais gente perto de você que tem a mesma sintonia. Tudo isso te santifica, e você tem que entender isso. Agora, uma coisa que você vê dentro da igreja são as santificações diferenciadas. A gente observa isso. Por isso o texto bíblico diz: não julgue, para que você não seja julgado. Não exija a sua santificação uma condição que o outro tenha da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma condição e nível. Isso não vai dar certo nunca dentro da igreja, porque os processos são diferentes. Está lembrado aí? Gente quebrada, doente dentro da igreja, perdida, desgarrada, é tudo diferente. Os processos são diferentes, a recuperação dessas pessoas são diferentes. Toda a recuperação que Deus faz vai culminar na santificação, toda. O que Deus vai fazer com você, o que Ele vai tirar, o que Ele vai pôr, o que Ele faz doer, a finalidade desse procedimento de Deus é santificar a sua vida, seja como você estiver. A gente vai entendendo isso. Então vamos aprofundar um pouquinho mais. O que você acha dessa frase? Santificação não salva ninguém. Você não se santifica para se justificar que é salvo. Você nunca se santifica para ser salvo. Você já é salvo, aí você se santifica. A ideia da salvação, ela tem uma ideia com a relação da regeneração, do resgate de Deus. A santificação é uma produção de comportamento que precisa aos salvos para que ele viva bem. Quando você vai na história da igreja, você vê a igreja que se baseou muito as suas obras, o que ela fazia para justificar a salvação que ela tinha, e essas concepções foram erradas, defeituosas. Então criou-se na igreja às vezes as vestes, ó, é pecado nas vestes, ou em alguma situação de símbolo, sendo que a santificação ela tem uma ordem proposital para trabalho dentro das pessoas. E o próprio Cristo em Marcos capítulo 7 fala isso com as pessoas. Não é a limpeza das mãos, a limpeza dos pés, mas é algo que está dentro. Pode ser uma palavra que não seja muito comum a você, mas você tem que entender isso. A igreja,
Ela não pode viver dentro de um asceticismo. O que é asceticismo? Foi a convivência que a igreja historicamente teve, onde teve certas práticas espirituais, desprezando e mortificando os sentidos naturais. Não, você se santifica dentro dos sentidos naturais, porque Deus, Espírito Santo, Ele vai modificando as paixões das pessoas. Deus, Espírito Santo, vai modificando os afetos das pessoas, as amizades das pessoas. Deus, Espírito Santo, vai modificando tudo aquilo que está dentro das pessoas, e isso através de um processo. Então a santificação de Deus não é apenas um melhoramento moral, de forma alguma. Isso, como eu disse, é porque a moralidade ela pode ser aceita aqui, em outro país não, e dentro dessa condição você vai entendendo que moralidade não salva ninguém. É necessário, mas não é salvífico. A santificação tem a ver, em primeiro lugar, com o próprio Deus, a relação com Deus. Deus é santo, é por isso que Ele santifica as pessoas. Deus, através do próprio Deus, o Espírito Santo, Deus, através dele mesmo, Ele vai aplicando a santificação na vida das pessoas, porque Deus, quando Ele vai agir com você, Deus, quando Ele vai pensar, Deus, quando Ele vai sentir, Ele age dentro de uma situação santificadora. Ele é santo. Então isso quer dizer que Deus aplica a sua santificação em todo o agir dele em relação a você. E é a santificação de Deus que protesta contra o mundo, contra os pecados. E a gente vai entendendo isso. Deus pega algumas coisas para santificar, para separar e dizer que é dele. Vou falar mais devagar, só um minutinho. Deus pegou a terra de Canaã e falou que era dele. Deus pegou Jerusalém e falou que era dele. Deus pegou certas festas judaicas e falou: elas são minhas, essas festas são minhas. Deus pegou a igreja e disse: a igreja é minha. Não tem como você fugir disso. A santificação vai ter que parar na igreja. A gente vai ter que começar a pensar nisso. Deus pegou certos profetas, certos levitas? Não, Deus pegou os profetas, os levitas, os sacerdotes, e disse: são meus. E você tem que entender isso. No texto de 2 Reis, capítulo 4, quando você vê a sunamita olhando Eliseu passar, ela fala para o marido da seguinte maneira: sempre vejo esse senhor passar por aqui, e observo que esse é um santo homem de Deus. Não tinha nada a ver com as suas vestes, nada a ver com outra coisa que não fosse o seu comportamento, a sua visão, o seu olhar, a sua fala. Israel tinha os seus lugares santos, sagrados, épocas sagradas, ritos sagrados, pessoas sagradas. A igreja para Deus ela é sagrada. Como é que vai mexer com uma coisa que é sagrada? E se essa coisa que é sagrada estiver uma bagunça, Ele vai ter que endireitar. E é por isso que dói tanto. E essa visão era a visão do Velho Testamento, porque o Novo Testamento também tem uma visão muito interessante. A Bíblia insiste na relação com Deus como forma de santificação. Vale a pena você passar em Marcos capítulo 7, versículos 7 e 8, para você entender isso. Se a santificação é uma obra em nós, que não é nossa, a gente precisa do autor dessa obra, senão ela não vai acontecer. Não adianta você fazer nada dentro da igreja que não seja, em primeiro lugar, inserir o Espírito Santo de Deus, de forma que ele venha, de forma que ele se manifeste, de forma que nessa procura que tenhamos em relação a ele, isso faça com que ele inicie essa obra em nós. O Espírito Santo de Deus vai marcando você
porque vai refazendo um novo homem, uma iniciação. Como eu disse aqui, Cristo não chama ninguém vivo, todo mundo é morto. Vem cá, ele está chamando morto, e é Deus quem vivifica, o próprio Deus. Eu vou finalizar assim de maneira, na semana que vem a gente trabalha isso. A santificação, ela tem certas características, e você tem que estar atento. Isso é santificação, isso não é santificação. Isso é cultura importante, necessária. Quem disse que lavar as mãos não é necessário? Você, nós odiamos sujeiras. Claro que é, mas isso não é santificação. E às vezes as pessoas confundem dentro da igreja santificação. E como confundem? A gente precisa aprender a característica da santificação. Primeiro, a santificação tem um lugar. Ela só tem um lugar para residir, é dentro de você. Segundo, a santificação é um processo. Eu tenho que entender isso. Eu estou aprendendo a me santificar. Tem idas, tem vindas, tem marcas, tem prisões, tem solturas, tem alegrias, tem tristezas, tudo em prol da santificação. E a gente vai ver isso semana que vem. Claro que vamos. A santificação, ela precisa da fé. Você não se santifica sem fé. Que negócio é esse? Você vai se santificar baseado em quê? Na sua moralidade? Na moralidade legislativa? Não. A santificação precisa da fé para ela existir. Santificação não se merece, é a ajuda de Deus através da justificação. Você vai ter que avançar um pouco na santificação. Eu não estou falando para você correr, mas vai ter que avançar. Isso pela fé. E esse é o seu desafio. Porque semana que vem a gente vai falar sobre características da santificação e as obras. Você vai entender que obras de Deus é algo sensacional, mas pode ser muito diferente daquilo que você pensou a vida inteira como obras de Deus. Obras de Deus tem piedade. Obras de Deus tem algo ligado à empatia. Nós não estamos acostumados a isso. Frutos do Espírito Santo. Semana que vem a gente volta. Santificação. A igreja tem que mexer com isso. A igreja tem que orar nesse respeito, clamar nesse respeito. A igreja tem que pegar esse nosso, meu Deus, eu quero ver o Senhor. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus, eu não quero ver o Senhor. Eu tenho que ter santificação. Porque, finalizei, santificação nada mais é do que o interesse que você demonstra a Deus. Sem esse interesse, não há uma demonstração de que você está interessado em que Deus se manifeste. Porque você é o recipiente. Deus quer colocar algumas coisas em você, algumas promessas em você, alguma situação que você precisa, mas depende da santificação. Deus te abençoe.